Boa noite. Desejo que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, amém? Tem como? O microfone tá bom aí? Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Legal? Então tá. Eu convido você já a pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de Eclesiástico, no capítulo 2. Enquanto você vai abrindo a sua palavra, Eclesiástico, capítulo 2, eu faço então uma breve apresentação para quem ainda não me conhece. Meu nome é Daniel, eu durmo em Mirassol, mas minha vida é em São José do Rio Preto, vida de trabalho e vida de missão. Participo da Renovação Carismática Católica, estou na caminhada Católica Apostólica Romana desde 2001, mas antes eu fui protestante evangélico da Igreja Presbiteriana, e essa palavra que vamos proclamar hoje, ela tem tudo a ver com o começo da minha história de fé. Mais que uma proclamação de uma palavra, eu vou dar o meu testemunho daquilo que está escrito aqui. Exatamente acontece com aqueles que entram para os caminhos de Deus. É interessante que desde 2001, estamos em 2016, passaram-se 15 anos, estou na caminhada, e o que sustenta é exatamente aquilo que Jesus veio fazer no mundo, que é o amor. O que me sustenta para continuar caminhando? Meu coração que sente que eu sou do meu amado. Já ouviu aquela canção? Eu sou do meu amado, ele é meu. Já ouviu já? Então essa canção é uma canção que traduz aquilo que a gente precisa sentir para continuar a caminhar, e não importa as tempestades, não importa o sofrimento, nos sustenta. Fala para quem está do teu lado, o que te sustenta é o amor de Deus. Jesus falou isso para Paulo: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente minha força. Bom, então vamos proclamar. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor a Ele até na velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra me faz viver, aliás, não lembrar apenas, mas faz viver dentro de mim tudo aquilo que eu vivi no começo da minha caminhada. Como eu comecei a dizer na minha apresentação, eu fui protestante evangélico. Mas sabe de uma coisa? Antes eu era católico. Entrar para o caminho de Deus não é simplesmente estar dentro da igreja servindo uma pastoral. Deus não quer isso. Mais do que você servir a Deus, Deus quer o teu coração. E basta. Sabe, quantas pessoas que fazem tanto bem, ajuda tanta pessoa,
está na igreja, ouve a palavra de Deus, não falta um domingo na missa, não falta uma terça do grupo de oração, mas o coração não é modelado, continua sendo azeda, continua sendo áspera, não trata bem as pessoas. Jesus fala, estavam discutindo os fariseus, porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos no que comer, e aí estavam discutindo isso com Jesus, e Jesus falou para eles: olha, o que contamina o homem não é aquilo que entra da boca para dentro, mas é aquilo que sai do coração. Ou seja, é do coração do homem que sai as impurezas, adultério, que sai roubo, assassinato, e enfim. Mas é do coração do homem, diz Papa Francisco, também saem as coisas boas. Em Apocalipse 3, quando diz a palavra: eis que estou à porta e bato, se me abrires a porta eu entrarei e cearemos juntos, e ao vencedor concederei que se assente comigo como hoje estou assentado à direita do Pai. Essa palavra, o Senhor quando diz estou à porta e bato, está batendo aonde? Na padaria? No açougue? Aonde Deus está batendo, querido? Fala para quem está ao teu lado, é no teu coração que Ele bate. Então, é no coração que Deus quer entrar. Quando Ele diz, se entrares para o caminho do Senhor, ou seja, se abrir o teu coração, eu entrarei primeiro. Sabe, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, que eu tivesse dons de profecia, dons de língua, e distribuísse todos os meus bens, se eu não tiver amor, de nada vale. É um apelo, de nada vale. O amor é bondoso, é paciente, não é orgulhoso, não guarda rancor, não é injusto, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Está escrito, não é invenção minha, está na Bíblia, e é palavra de vida eterna que eu estou proclamando para você essa noite. Então, voltando lá em Eclesiástico 2, só vai suportar a prova aquele que se entregou a Jesus, aquele que teve um contato pessoal, íntimo, profundo com o Senhor. Quando Jesus estava aqui em carne, há 2000 e tantos anos atrás, junto com os apóstolos, aliás, todas as pessoas, não todas, mas a maioria que encontravam com Jesus eram marcados por Ele. Mais do que perdoar, mais do que curar uma enfermidade, Jesus olhava para cada um deles e dizia: a tua fé te salvou. Mas querido, se a enfermidade já estava curada, a fé vai salvar mais do que? Jesus quer dizer que a enfermidade, a cura de uma enfermidade não é nada perto de um coração aberto que se encontra a Ele. Porque você pode morrer de câncer, mas se o teu coração é de Jesus, a tua alma jamais vai adoecer. Deus não está olhando para mim. Olha o que eu estou vivendo na minha situação financeira. O meu filho está nas drogas. Eu estou servindo a Deus, eu entrego meu coração para Ele todo dia, e as coisas parece que só estão piorando. Olha, quando eu me encontrei com o Senhor, que foi na outra igreja, e falo para vocês que foi através das canções que tocaram muito meu coração, e eu comecei a descobrir um amor que ser humano nenhum era capaz de me fazer sentir. E é algo tão profundo, tão marcante, que a minha vida em 1999 passou a ser marcada por Jesus Cristo. O tempo e a história não é marcado pelo antes e depois de Cristo, não é? Pois bem, a minha vida foi marcada porque existiu Daniel antes de Cristo, mas a partir do momento em que eu senti esse amor pelo Senhor, eu passei a viver o depois de Cristo. E o depois de Cristo não é fácil não.
Porque Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, pega a tua Hilux e me siga. Pega o teu carro com ar-condicionado, confortável, banco de couro e me siga. O que ele disse? Muitas igrejas por aí têm como lema: pare de sofrer. Isso que Jesus ensinou? Não! Se Ele que é Deus, Filho de Deus, o Rei, teve que passar pelo Calvário, quem sou eu para não passar também? Mas aí é que está o segredo. Todo o Calvário, todo o sofrimento é a prova que você tem de você mesmo, que você é ouro. Então, quando eu me encontrei com o Senhor, que foi um sentimento profundo de um amor que eu nunca senti na minha vida, aquela canção: renova-me, Senhor Jesus, eu não quero ser igual. Olha isso: renova-me, Senhor Jesus. Olha que lindo. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração. Olha, porque tudo que há dentro de mim precisa o quê? Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sabe quando você começa a mudar para melhor? Fala para quem está ao teu lado: quando você começa a sofrer. Verdade. Quem sofre em Deus se tornar uma pessoa melhor. Mas quem aí é onde está o segredo. O coração entregue a Deus, você sofre nele, e aí você vai ser melhor. Porém, é o que o Senhor está dizendo: eu quero entrar, estou à porta e bato. Agora, quem não sofre em Deus, se revolta com Deus, se revolta consigo, se revolta com as coisas e acaba se entregando para qualquer vento que aparece por aí. Seja o vento de um vício, do álcool, das drogas, prostituição, pornografia, seja o vento até mesmo de uma outra denominação religiosa, enfim. Aí quando eu senti no renova-me e pedi para o Senhor, mal sabia eu que eu estava cantando, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Eu não sabia que tinha que ser no fogo, porque talvez se eu soubesse eu não tinha cantado. Passaram-se quase 2 anos, eu estudei tanto a palavra de Deus, eu fiquei com tanta sede de Deus. Você se apaixona por alguém, você quer estar todo dia com a pessoa, não é assim? Já é casado ou quem namora, você quer falar com a pessoa, você quer ouvir a pessoa, você quer sentir cheiro, você quer sentir emoção, e o coração faz assim, e o meu coração estava assim por Jesus, estava. E aí eu queria ter contato com Ele. Como? A palavra de Deus foi o meu maior contato que eu tive com Deus. E eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e não me cansava de ler, e até hoje eu não me canso. Quero ter contato. E aí foi lendo a palavra de Deus que eu descobri o maior sacramento. Aliás, o maior não, o sacramento mais sublime que nós temos na nossa igreja, que é a Eucaristia. Detalhe, eu estava em outra igreja. E aí eu comecei a interrogar os pastores sobre isso. E como eles são fundamentados apenas na Bíblia, hoje estudo teologia e eu vejo que a palavra é a base, mas nós temos a tradição, e é linda. A tradição é a transmissão de tudo aquilo que aconteceu e foi passando de geração em geração. Que aliás, a palavra tradição significa transmissão. Só que eles não, só tem a palavra, só se baseia nisso.
E aí eu comecei a interrogar sobre a Eucaristia, e eles começaram a contar a história. Eu falei, não, se a minha fé tem a Bíblia, a palavra como base, eu quero saber aqui, o que está escrito lá em João 6, aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue, terá vida em mim e eu nele. Quem não come da minha carne e não bebe o meu sangue, não terá vida eterna. E Jesus repetiu por várias e várias e várias vezes, e aquela multidão que viu Jesus fazer cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, morto ressuscitar, já não acreditou mais nele, porque acharam duras demais as palavras que Jesus estava dizendo, e deixaram de seguir Jesus. Só ficaram os 12 apóstolos. E aí Jesus perguntou para eles, todo mundo foi embora, e vocês não vão embora também não? Todo mundo me deixou. Pedro se levantou e disse, a quem iríamos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu peguei e falei para aquele pastor, está vendo, pastor, por isso que a Igreja Católica acredita que Pedro foi o primeiro Papa. E aí o pastor não tinha tanta resposta para mim, e não tinha resposta. E aí então eu comprei um catecismo da Igreja Católica, volume 1, assinado pelo prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, na época o cardeal Joseph Ratzinger. Conhece? Já ouviu falar desse homem? Papa Bento XVI. Eu comecei a ler a Eucaristia, e aí eu comecei a me maravilhar, e eu vi na internet tantas coisas. Bom, enfim, voltei, e eles não me convenceram. Jesus me convenceu. Olha só, tô lindo, maravilhoso, cheio do Espírito, delícia, pregando, falando de Deus, testemunhando. Eu voltei para um grupo que eu participava, que eu tinha amigo lá na igreja Mirassol, que era um coral que ensaiava de sábado e cantava no domingo de manhã na igreja. E aí eu cheguei com esse fogo, não conhecia renovação carismática, mas eu conheci o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é a diferença para perseverança. Se você quer perseverar, você precisa ter o batismo do Espírito Santo, que esse foi até o apelo no reavivamento diocesano. Se você não tem o batismo do Espírito Santo, qualquer coisa que te acontecer, qualquer tribulação que você passar, você vai cair, você vai desanimar, você vai parar, você não vai prosseguir. Somente quem tem o batismo no Espírito Santo hoje é quem se torna um cristão autêntico, católico, apostólico e romano. Somente quem tem o Espírito Santo é que é católico, apostólico, romano. Eu comecei a entender isso a partir do momento em que na minha vida começou a acontecer perseguição. Veja, menino novo, acabou de sair da outra igreja, chegou para a igreja católica, começou a participar de um coral. Eu nunca pedi para Deus, eu quero pregar. Eu nunca pedi para Deus, eu quero cantar. Eu nunca pedi para Deus, eu quero coordenar. Eu nunca pedi para Deus. E se Ele está me colocando, é porque Ele sabe daquilo que está no meu coração. Para de ficar pedindo para Deus, para você estar à frente de alguma coisa, porque se o teu coração é dele, Ele vai te colocar. E coloca. Às vezes eu tenho que pedir para Ele dar um tempo. Gente, eu estou aqui direto no meu serviço, só deu tempo de trocar a camiseta, nem tomei banho. E é todo dia assim, viu? E não sou padre. E não tenho vocação para sacerdote. Deus tem o tempo dele. Mas eu estou aí. Quando eu estava nesse grupo, me veio ao coração muito forte. Essas crianças e jovens, era 80 crianças e uns 60 jovens o grupo. Eles têm que conhecer esse Jesus diferente, têm que saber quem é Jesus, enfim. E aí então eu comecei nas reuniões de domingo a ler a palavra de Deus, mas de uma forma diferente. Porque a reunião era aquela sequência que tinha inicial, ata, recado, partilha, reflexão. Desculpa, gente, mas era aquela coisa monótona. Porque quem tem o Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo é força, e força vem da palavra dínamo, dinâmico.
Sabe, vocês vão me perdoar, mas é por isso, eu vejo que a igreja católica está perdendo muitos fiéis. Sim, está perdendo, porque a igreja está deixando de ser dinâmica. Não é a igreja de oba-oba, e não é isso que eu quero dizer, não. Mas o ser dinâmico é a partir do momento em que você testemunha com uma fé autêntica esse Jesus Cristo que você conhece. E aí, a partir do teu testemunho, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala no teu trabalho, você se torna dinâmico. Olha só abrindo parênteses. Vixe, meu tempo já deve ter acabado, né, irmã? Vocês me falam aí, estou meio empolgado. Estava lá no meu trabalho em Rio Preto, eu tenho um sócio. Aí a mulher dele chegou. Nossa, Daniel, ainda bem que é você que está aqui. Isso foi à tarde. Eu não estou bem, não sei o que eu tenho, eu não estou bem. Você ora para mim? Claro, mas que depressa. Eu ando munido, meu carro sempre está minha Bíblia e meu terço. Peguei lá meu terço, orei por ela. E aí, graças a Deus, puxa, como é bom, né? E sabe qual que foi a música que o Senhor tocou meu coração? E foi para mim aquela música, porque quando você ora, a graça passa em você primeiro. Os méritos daquilo que Deus quer fazer com o outro é teu primeiro. Tudo que tenho recebe o meu nada. Eu cheguei aqui e estava cantando essa canção. Eu peguei, imediatamente estava com o carro ali fora estacionado. Já falei para a Elisandra: escuta, gravei e mandei para ela. Você está vendo o carinho de Deus? Você está vendo? Isso é viver a fé. Bom, fecha parênteses, volta para o grupo. E aí então eu queria fazer essa dinâmica com os meninos, com as crianças. E até que eles começaram a ficar envolvidos. E graças a Deus, Deus colocou um irmão. Até hoje ele é irmão de fé e muito amigo, me ajudou muito. Até então ele é seminarista, só eu que não. Tanto porque eu sei da minha vocação e ele, graças a Deus, é dele. Mas olha, caminhamos juntos, passamos muitas coisas, mas o Senhor nos sustentava tanto com o seu amor, porque a partir do momento em que aquelas crianças começaram que a palavra começou a ser semeada no coração delas, os jovens começaram a ensinar as crianças a abrir a Bíblia. Pensa que lindo, sábado, 14h, as mães deixavam as crianças e o grupo foi crescendo porque os pais gostavam. As crianças: mãe, compra a Bíblia que nós vamos aprender a ler a Bíblia lá. E todas as crianças levavam a Bíblia para poder estudar. Então o ensaio já não se tornou apenas para ensaiar músicas para cantar no domingo. Não, o ensaio se tornou aqui um conhecer de Deus na palavra. E aí eles começaram, aí no domingo, aquela reunião monótona que tinha, o Espírito Santo começou a trazer um dinamismo de uma tal forma que os jovens começavam a orar em línguas. E detalhe, nunca ninguém teve contato com renovação carismática católica. E há quem diga que Espírito Santo só acontece aqui. Mentira! O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceu do Espírito. Se você pode estar onde estiver, se o teu coração está rasgado por Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, te toma, você é dele. Fala para quem está do teu lado isso: você é dele. E foi exatamente isso que acontecia. As crianças cantavam nas missas de domingo. Elas já não cantavam apenas música decorada, mas elas sentiam no coração aquelas canções em que as pessoas se emocionavam na igreja. Pessoas, quando passavam pela praça, entravam na igreja só por ouvir as crianças cantar. Como que eu sei disso? Porque a gente ficava lá na frente do coral e elas via que a gente estava no comando e vinha falar conosco. Olha, eu passei por aqui, escutei elas cantar, esse coral cantar, e eu senti o toque de Deus, eu entrei. Detalhe, a grande maioria dos que entravam eram evangélicos. E detalhe, muitos deles se converteram ao catolicismo só de ouvir aquelas crianças cantarem. Mais um detalhe, teve uma Corpus Christi, né? A TV tem, geralmente ela faz matéria com várias igrejas da região, da diocese. E foram lá em Mirassol, nesse dia. E era assim, aonde um ia, todo mundo ia.
Então o nosso grupo não faltava um, era tudo dinâmico, até na hora de tomar um sorvete era dinâmico. Até o sorvete já não era sorvete, era uma tocha do Espírito Santo. Era diferente. A gente se diverte com pouco. Quando o coração está cheio, você se diverte com pouco. Você se alegra com pouco. Não precisa de muito. E aí as crianças estavam lá. Aí chamou a atenção do repórter, tanta criança cuidando de um pedaço lá que é bordados, né? Então cada grupo tinha que cuidar da sua área. E aquele monte de criança cuidando de uma área, tipo assim, os outros só tinham 1, 2, 3, 2 pessoas, enquanto na nossa área estava lá 70 crianças, né? Que eu falei, 60, 70, e jovem estava lá. E aí o repórter perguntou o que a gente fazia. A gente falou o que fazia. Aí ele falou: então eu quero ouvir vocês cantarem. E naquela época, Padre Marcelo Rossi, né? Que estava propagando as canções que toca e eleva o nosso coração. As crianças cantaram: meus pensamentos enviei em você, é a luz do meu viver, Senhor. E aí elas começaram a cantar, e esse repórter ficou emocionado, que pediu para o redator do jornal encerrar o jornal com as crianças cantando essa canção. Por que eu estou falando isso? Gente, eu não sou nada, sou um grão de areia. Eu não sou absolutamente nada, tudo é para honra e glória do Senhor. Sabe por que eu não sou nada? Porque mesmo diante de tantas coisas e pela grande obra que Deus começou a realizar ali, num determinado dia de reunião que eu estava lá, que ia dar início à reunião em oração, chegou o presidente daquele grupo e olhou para mim, olhou para os jovens, para as crianças e falou: o Daniel não pode mais coordenar vocês. Por quê? Está misturando renovação carismática com um grupo que eu não quero falar o nome por falta de tempo. Eu falei: mas o que é renovação carismática? Eu não conheço. Sabe o que me aconteceu, gente? Eu fui expulso. Essa é a palavra. Eu fui expulso. Aí é onde que a gente perde também. Porque em todas as igrejas evangélicas protestantes, eles te acolhem, só falta te pegar no colo e dar comida na tua boca. E eu era muito bem acolhido na outra igreja. Tanto que quando eu parei de ir, nossa, veio até o pastor atrás de mim, inconformado. Foi atrás da ovelha. E nós? Não é só padre que tem que ir atrás dos outros, não. Fala para quem está do teu lado: se você é discípulo, você também tem que cuidar dos teus irmãos. Ué, sabe, eu fui expulso. Na minha cabeça passou um monte de coisa. Putz, era novo, chegado, e o que eu tinha feito de mal? Caminho errado que eu estava levando aquelas crianças, aqueles jovens. E eu ainda orava e falava: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Sabe, eu te falo uma coisa: se você é cheio do Espírito Santo, você vai ser expulso de muitos lugares. Você vai ser perseguido em muitos lugares. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai ser caluniado em muitos lugares. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai sofrer como os santos sofreram. Mas se você é cheio do Espírito Santo, você tem o dom de nunca desistir. E quando olhar para trás, vai ver que você é um ser humano muito melhor daqueles que te perseguiram, daqueles que te caluniaram, daqueles que quiseram o teu mal. Passou o tempo. Encerrar já, né? Passou o tempo. Isso foi em 2009, aí eu conheci a Renovação Carismática Católica. Em 2003 eu tive contato num reavivamento diocesano que teve na época no Colégio Misiara, lá em São José do Rio Preto. O pregador foi o Roberto Tanus, em que eu até partilhei com ele, em uma das vezes em que ele estava lá no reavivamento em Rio Preto, que a minha fé hoje, fé católica, apostólica romana, tem muita referência e formação pelas canções que ele, pregações que ele fez nos reavivamentos diocesanos. Aí
Em 2009 fui eleito coordenador da renovação do grupo de oração da paróquia São Pedro. Em 2011, o Senhor colocou no meu coração de coordenador um formato de cerco de Jericó um pouco diferente do tradicional, que é 7 dias seguidos. Como o nosso padre não conhecia e não era assim tão maleável, a gente tinha que fazer uma outra coisa. Mas detalhe, o que Deus queria não era um cerco de Jericó para orar 7 dias seguidos, mas Ele queria 7 semanas para congregar toda a comunidade. E o nosso cerco de Jericó passou a ter como frequência 600 pessoas, de toda a comunidade, independente de grupo, pastoral e até mesmo gente de outra religião, começou a fazer o cerco de Jericó. Em 2012, uma criança estava sendo formada no ventre da mãe. A menina ficou sabendo, uma aluna, porque era do professor dela, o professor contou em sala de aula, e o professor disse que o menino ia ter apenas 2 horas de vida. Realmente, a criança nasceu e morreu, mas aquela menina estava fazendo um cerco de Jericó, pedindo, clamando, intercedendo. A criança, depois de 2 horas, quando a enfermeira pegou para colocar lá no caixãozinho, não sei como que chama aquilo, para levar para a funerária, a criança levantou o bracinho e segurou na mão da enfermeira. Eu louvei tanto a Deus, porque Ele honra a nossa fé. E aquele cara que me expulsou, depois foi 2002, eu acho, para 2011, 8 anos, é isso? 9 anos? Depois de 9 anos, quem é que estava lá na Assembleia participando de um cerco de Jericó? Aquelas pessoas que participavam do grupo e que foi contra mim. Quantas mães vieram me pedir oração porque os filhos dela estavam na droga? Detalhe, foram pessoas que ajudaram a me expulsar. Deus honra a tua fé. Deus honra. E gente, isso foi apenas o começo da minha caminhada. Porque eu tive um irmão com 5 anos no mundo das drogas, me roubava, me batia, corria com faca atrás de mim para me matar. E tantas outras coisas depois, além desse meu irmão, me aconteceram. Fui assaltado de mão armada, o cara atirou, estou vivo. E tantas outras coisas que, olha, sinceramente, não chega 0,1% daquilo que o nosso Senhor sofreu para me salvar e para te salvar. E quando a gente passa por uma provinha dessa, a gente fica molengão, manhoso, carente. Qualquer vento que bate, se você não está com o Espírito Santo, vai embora, o vento leva. Você sabe que o ouro, quando é encontrado, você pensa que é bonitinho, brilhante, limpinho? Nada. O ouro, ele vem misturado com um monte de minério, com zinco e com tantas outras coisas. Mas os mineradores conhecem quando é uma pepita de ouro. É preto o negócio. Mas para que o ouro se torne ouro, precisa do fogo para tirar todas as impurezas e deixar só aquilo que é a essência do minério ouro. E é exatamente isso que o sofrimento faz com a gente. Nos tira toda a impureza, todos os defeitos, vai arrancando os meus defeitos, vai arrancando minhas impurezas e me faz, por essência daquilo que Deus me fez, você é ouro. Fala isso para quem está ao teu lado. Você é ouro. Vai ter adoração agora? Sabe, para encerrar, porque nós vamos ter aquele que tem todos os méritos de tudo que me aconteceu. Eu concluo com a palavra de São Paulo, que escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículos 18 seguintes, que diz assim: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção alguma comparado com a glória que vai me ser manifestada. Amém? O que você está sofrendo? Não é nada. Olha para a glória, olha para a vitória, porque quem tem o Espírito Santo é capaz de enxergar que entre a cruz e você tem um Deus, Jesus. Olha para a cruz com um olhar de fé pelo Espírito Santo e vê que entre o teu sofrimento e você está quem? Jesus. Jesus ficou crucificado? Não, é para que você também ressuscite com Ele. Amém? Amém? Amém?
Vamos receber então o Rei da Glória, o ressuscitado no meio de nós. Bendito seja, exaltado seja Jesus. Alfa, Ômega, princípio e fim, sim Ele é, sim Ele é. Alfa, Ômega, princípio e fim, sim Ele é. Estrela da manhã, sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, Lírio do vale, é Jesus, estrela da manhã. estrela da manhã. Convido você a estender os seus braços a Jesus e cantar a Ele. A Ele a glória, Só a Ele, só a Ele. Ele é o digno, o Rei. Orialaba, Surialaba. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a Ele. A Ele a glória, A Ele o louvor. A Ele o domínio. Declare isso para a tua vida. Ele é Alfa, Ômega, princípio e fim. Alfa, Ômega, princípio e fim, sim Ele é, sim Ele é. Lírio do vale, Lírio do vale, estrela da manhã, estrela para sempre. para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu convido você neste instante de adoração a colocar o teu coração agora no altar, porque à nossa frente está aquele que Pedro gritou: só tu é que tens palavra de vida eterna, pão da vida, vivo que desceu do céu. Está aqui Jesus, está aqui o Senhor, aquele que pode te levantar, meu irmão. Eu sei que não é fácil para quem está passando por uma enfermidade e que tem chorado talvez longe de seus filhos para que eles não sofram aquilo que você está sofrendo. Eu sei que não é fácil perder alguém que partiu e que você tanto ama e que se foi para junto de Deus. Às vezes você não entende. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil quando se procura um emprego e todas as portas se fecham. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil quando você não tem culpa de alguma coisa em que te acusam, em que te caluniam, em que levantam falso testemunho contra você. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Agora, mais do que eu, Daniel, um simples ser humano, Jesus sabe tudo a teu respeito. Ele te conhece, Ele sabe a tua dor. Noites traiçoeiras, pode ser? Ele conhece a tua dor. É por isso que Ele te trouxe aqui. Porque Ele disse, está escrito lá no Evangelho de Mateus 11: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e cansados sob o fardo, e eu vos aliviarei.
Tomai meu jugo sobre vós, recebe minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. Ele te trouxe aqui, para que você saiba que o sofrimento que você está vivendo ainda não é nada perto daquilo que ele sofreu. Mas detalhe, muitos zombavam dele e ainda diziam: se tu és mesmo o Filho de Deus, se tu és mesmo esse poderoso que todos dizem por aí, desce da cruz. Até o cara que estava crucificado do lado dele falava: desce daí e tira nós também daqui. Eu te falo uma coisa, esse Jesus que eu conheço, ele tinha o poder de descer daquela cruz, e no estalar de dedo, ele podia ter aniquilado com todos aqueles que fizeram mal a ele, mas não, ele não desistiu, mesmo na dor. Isaías 53 diz: ele não abriu a boca como um cordeiro destinado ao matador. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas desilusões, o nosso medo, tudo aquilo que nos impede de ser melhores, que nos faz sofrer. Ele levou sobre si, e ele não saiu da cruz, ele não desistiu da cruz. Sabe por quê? Porque ele olhou para mim e para você, e sabe que nós também não somos capazes de desistir de nós mesmos. Eu não sei até que ponto você acredita em Jesus, mas ele acredita em você, e é por isso que ele morreu na cruz. Foi por causa de você. E se ele te trouxe aqui, é para que você entenda que o teu sofrimento, como diz Salmo 26, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Sofre as demoras de Deus, humilha o teu coração, prepara a tua alma, porque você vai passar pelo fogo. Deus prova, olha isso que bonito, Deus prova, mas ele também aprova. Amém? Seja um aprovado por Jesus, ele te trouxe aqui. Cante isso. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, ele vai Até que horas? ajudar você. Já é 9h30. Deus te Até 9h20. trouxe aqui Até 9h30. para aliviar Entrega teu coração agora, o seu se derrama, ore lá, aleluia, Senhor, obrigado, obrigado, Jesus. Ganhei toda a fé, Do princípio ao fim, do princípio alfa e ômega. em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sim, Ele pode, Ele te quer. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Aleluia, Senhor. mas Deus te quer sorrindo. Uma coisa que Jesus fala ao meu coração agora. Sabe qual foi o maior sofrimento? A maior dor? Não foi nem o final dela, que foi a cruz.
Mas a maior dor de Jesus foi aquela angústia suprema que Ele teve no Horto das Oliveiras, o qual foi um sofrimento tão grande, tão intenso e tão profundo, que as suas veias estouraram, as veias capilares, né? E Ele começou a suar sangue de tão profunda dor que Ele sentiu. Depois Ele foi passando pelas fases do sofrimento. Santa Brígida, numa revelação, diz que Ele levou quase 5.000 chicotadas. E detalhe, nas pontas tinha prego, ossos de carneiro, não era chicote apenas de um fio, não. Ele foi completamente dilacerado. E Isaías profetizou isso. Ele não foi reconhecido. E ninguém defendeu a causa dele. Todos fugiram. E quando nós sofremos, parece que a gente se sente sozinho, né? O sofrimento nos causa isso, porque até o próprio Cristo, quando Ele estava lá sofrendo, na suprema angústia, ainda disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Na cruz: Pai, por que me abandonaste? O sofrimento gera isso, a gente se sente sozinho, a gente parece que não tem ninguém, mas não. Jesus, Ele sofreu tudo aquilo que a humanidade sofreu, e o maior sofrimento começou lá no Horto das Oliveiras. Sim, quando passamos pela primeira prova, é a mais doída da nossa vida, é a primeira, é a que mais faz a gente chorar, é a que mais faz a gente sangrar por dentro, é a primeira prova, é as primeiras dificuldades, quando a partir do momento eu entrego o meu coração a Ele. Mas aí continua, caluniado, desprezado, flagelado. Ele ainda pegou a cruz e carregou por quase 800 metros, quase sem sangue, sem beber água, 2 dias, sem comer. Jesus não tinha comido, mas Ele foi até o fim. Você sabe por quê, meus irmãos? Mesmo que o sofrimento às vezes cega, mas o coração que tem Deus te faz enxergar a ressurreição. Jesus, talvez a humanidade de Jesus já não enxergava nada além daquilo que Ele estava sofrendo, só sofrimento, só sofrimento. A humanidade de Jesus só via sofrimento e parecia que para Ele era o fim. No entanto, Ele: Pai, por que me abandonastes? Mas Jesus permaneceu na fé, porque o coração de um Deus é um coração que arde no próprio Espírito Santo de Deus. E aí então, depois do 3º dia, Ele ressuscitou. A tua ressurreição está próxima. Sofre as demores de Deus. Temos ainda alguns minutinhos. O Senhor coloca no meu coração pessoas que estão em depressão, que estão aqui no nosso meio. Ele também, na angústia, sentiu a depressão que você sente agora. Ele também sentiu vontade de desistir, como você talvez está sentindo agora. Ele também achou que Deus o havia abandonado, que o Pai, aliás, o havia abandonado, como talvez você está sentindo agora. Então eu convido você, meus queridos, que se sente assim, a se achegar perto de Jesus, que nós vamos levantar um clamor, para que a tua alma se levante, para que os teus ânimos se recobre os ânimos, tudo aquilo que você precisa na caminhada, para prosseguir. Eu convido você a sair do teu lugar e venha até aqui, dê um passo na fé, para que o Senhor possa te levantar esta noite. Pode vir, você que está sentindo, não sente mais vontade das coisas, desanimado, abatido, você que chora, você que sofre, você tem uma mulher que o Senhor me coloca que tem sido muito caluniada, demais, desprezada ao extremo, porque você não sai da igreja. Oh Jesus, sai do teu lugar, venha até aqui à frente, pode vir, não tenha vergonha não tenha vergonha não, se prostra diante de Jesus agora.
Glória a Deus. Aleluia. Eu convido os servos a virem aqui à frente e a impor as mãos sobre os nossos irmãos. Que pudesse pedir por nascer o sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para ajudar. Haverá um milagre Dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Jesus, eu entrego agora essa filha em oração. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe tudo ao respeito dela. O Salmo diz que o Senhor recolhe as lágrimas no odre, e eu peço agora, Jesus, todas as lágrimas recolhidas pelo choro desesperado, pelo choro angustiado, pelo choro sem vida, que o Senhor possa devolvê-lo em forma de graça, cura, libertação e força, Senhor. Força! Ressuscita, Arialabacandaciria. Ressuscita, ressuscita, Jesus. Ressuscita, Jesus. Olha para a dor dos teus filhos. Olha, Senhor, por aquilo que eles não têm mais vontade, ou por aquilo que eles choram, pelas suas enfermidades, pelas suas dores. Jesus, o Senhor levou sobre si. Leva esse peso, leva essa dor, leva esse sofrimento. Leva embora, Senhor. E ressuscita o ânimo, ressuscita a vida, ressuscita a fé. Ressuscita a fé, e alabacandarie. Jesus, eu não conheço esta irmã, mas o Senhor conhece. O Senhor já sentiu toda a dor que ela está sentindo, todo o choro, toda a falta de vontade de viver, Senhor. Ela não vê mais sentido, não vê mais gosto, não vê mais cor, não vê, mas o Senhor vê. E eu peço agora que aquele sangue que o Senhor derramou na cruz seja derramado sobre ela, para que ela tenha força para lutar, Senhor, contra esta dor e poder prosseguir. Reanima, Senhor, a fé. Restaura, Senhor, a sua vida, o seu matrimônio. Restaura o seu filho, suas filhas. Restaura, Senhor, a vontade que ela tem no seu coração. Dá um milagre que ela pede agora. Dá um milagre, Senhor. Você tem filho? Qual é o milagre que você tem? Eu quero muito tomar um banho. Mas você já foi atrás para anular seu casamento? Está em processo? Então sofre as demoras de Deus. Amém? Vai vir. haverá um milagre dentro de mim, merecendo ir pra me dar a vida, esse meu emana. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, eu apresento essas minhas irmãs que veio aqui. Pedi ao Senhor, Que nós somos intercessores. mesmo no silêncio, o Senhor conhece, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe aquilo que elas ouviram e continuam ouvindo das pessoas, mas acima de tudo, Vamos cantar, gente. o desespero talvez, o Senhor conhece. Jesus, eu te peço que elas acreditam que a cruz, o sofrimento não é o fim, mas é o começo de uma história de ressurreição e de vitória. Dá fé, Senhor. Dá fé. Olha pela fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A luz do dia vem. O sol vem. Amém? Amém? Haverá um milagre dentro de mim. Vem
descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, do lado de Jesus. Quem sabe, canta. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Ele muda. Você é um milagre, aplauda. Você é um milagre, você é um milagre, eu sou um milagre. Ore alabastro, usa-me, eu quero te seguir, usa-me, aplauda, usa-me, eu sou teu discípulo, sou tua discípula. Ore alabastro. Nas palmas, só as vozes, vai lá. Assim, ó, comigo. Isso, lindo. Olha para Jesus. Qual é o teu impossível? Cante com fé. Perdeu o sentido de viver, mano. Ah, Ele te devolve. Qual é o teu milagre? Oh. Qual é o milagre? Olha para você, amém, aleluia. Olha, teve uma mulher aqui no nosso meio, eu não sei se veio até aqui, se está aqui, ou se está na igreja, que tentou se matar, mas hoje você está tendo um sentido na vida que você nunca teve antes, e você agora enxerga o que Ele preparou para você essa noite, amém? Sofrimento não é sinônimo de fim, mas a cruz é o começo de uma história de ressurreição para a tua vida. O sofrimento é o caminho para os bens prometidos que Ele tem para todos aqueles a quem Ele ama. Para encerrar, o pastor veio me procurar depois de um certo tempo e falou para mim: por que é que você saiu? Eu disse para ele sobre a Eucaristia, sobre esse Jesus que está aí, que você olha agora, e é o único capaz de te curar. Ô pastor, a igreja católica que tem o pão como corpo e o sangue, e o vinho como sangue, corpo, sangue, alma e divindade, é Jesus que está ali, e a única igreja que acredita na presença de Jesus, no pão e no vinho, é a igreja católica. Ousado, ele olhou para mim e disse: mas Daniel, você acha que se a igreja católica pegar fogo, aquele pãozinho que você acredita ser Jesus vai apagar o fogo da tua igreja? Eu falei para ele: pastor, qual é a igreja católica que pegou fogo? Amo Jesus. O único fogo que eu sei que pega na igreja católica, pastor, é o fogo do Espírito Santo de Deus. Fora esse não existe outro. Amém? Você quer falar? Eu acho que vai servir para outras pessoas. Amém. Está aqui o fruto da graça. Pode falar, irmã. Eu vou falar porque eu acho que, como foi tocado hoje, eu saí de casa, eu fui na psicóloga, e justamente hoje o senhor estava lá sentado esperando. Ele comentava de uma pessoa que está trabalhando na usina, e essa pessoa está num grau de depressão assim terrível, e ele não está assim acreditando do que esse senhor está passando. E eu falei para ele, né? Eu falei: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu falei: essa pessoa, eu falei, ele tá assim,
ele está mesmo com vontade de dar fim na vida dele. Aí ele ficou meio assustado. Eu falei, sabe por quê? Porque eu também, eu pensei muitas vezes e quis dar fim na minha vida. E como eu digo isso, eu preciso falar isso. Por quê? Porque eu tive muita força de oração. Aonde? Aqui no grupo de oração. Pessoal que rezou muito por mim. Às vezes muitos nem sabem disso, mas muitos sabem. E também que eu tive uma família que esteve do meu lado. Então quando tem alguém, que até nosso irmão falou isso, que ser cristão não é só o padre que tem aqui atrás de alguma ovelha desgarrada, mas sim nós precisamos correr atrás de um irmão. Então às vezes uma pessoa suicida por falta de uma mão amiga, por falta de oração. Então eu sou aquela que não fui a ovelha desgarrada, porque eu tive oração. Eu tive pessoas que não me abandonaram. Então, mesmo que eu sei que às vezes não iam até mim, mas que as pessoas estavam sempre em oração e outros que iam sim. Então, às vezes a pessoa não entende que era o meu caso, que não falava, mas eu tive os meus filhos, o esposo e a força, mesmo que eu não entendia, mas tinha sim um Deus forte, um Deus amigo que estava cuidando de mim. A coragem dela estar testemunhando isso. Já dá para sentir a vida que brota nesse coração. Vamos aplaudir isso. Deus te seja. Exaltado seja. E ela falou uma coisa verdade. Muitos precisam da gente. Talvez um abraço é capaz de tirar a pessoa de um suicídio. Você acorda talvez todo dia com o seu marido, com seus filhos, e a gente não está mais abraçando. A gente não está mais falando eu te amo. Sabe por que muitas pessoas estão querendo se matar? Porque não tem mais o sentido na vida. E sabe o que é que devolve o sentido na vida das pessoas? É o amor. Não existe outra coisa. E foi exatamente o que Jesus fez. E devolveu nesse coração, pelas pessoas, e devolve no teu. Amém? No teu. Devolve no teu coração, que você que talvez não teve vergonha de não estar aqui, mas é no teu coração também que Ele devolve por amor a alegria de viver. Amém? 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 Vamos aplaudir o Senhor.